Olá! Já pararam para pensar se uma dor no ombro pudesse, na verdade, ter origem no pé? Parece meio estranho, né? Mas hoje a gente vai desvendar um mapa quase secreto do corpo humano que mostra exatamente como isso é possível. Preparem-se para conhecer os trilhos anatômicos, uma rede que conecta tudo e que está a mudar completamente a nossa forma de ver o movimento, a postura e até a dor. Ok, vamos pensar nisto a sério. A anatomia que a gente aprende na escola mostra os músculos como se fossem peças de um puzzle, cada um no seu lugar. Mas e se essa não for a história completa? E se tudo estivesse, na verdade, interligado por uma espécie de teia de tecido conjuntivo, a famosa fáscia, uma teia que transmite força e tensão pelo corpo todo? É exatamente essa a ideia que vamos explorar. O conceito principal aqui são os meridianos miofasciais, ou, como o seu criador Thomas Myers os apelidou, os trilhos anatómicos. A melhor forma de imaginar isto é pensar em linhas de comboio que atravessam o nosso corpo. Não são estruturas novas, mas sim caminhos de tensão e força que correm através da nossa fáscia. E são estes trilhos que gerem a nossa estabilidade e postura de forma global, como um todo. Vamos começar pela base, pelas fundações. As chamadas linhas cardinais são três linhas principais que governam os nossos movimentos mais básicos, para a frente, para trás e para os lados. Elas são, basicamente, a estrutura principal deste nosso mapa corporal. A nossa primeira paragem é na linha superficial posterior. Pensem nela como uma grande carapaça que protege e conecta toda a parte de trás do nosso corpo. A função principal dela é manter-nos em pé, numa luta constante contra a gravidade que está sempre a tentar puxar-nos para a frente. E agora, olhem só que incrível o caminho que ela faz. A viagem começa lá embaixo, na sola dos pés, com a fáscia plantar. Depois sobe pelo tendão de Aquiles e os gêmeos, passa por trás do joelho até aos isquiotibiais, âncora-se na pelvis e depois continua a subir por toda a coluna com os músculos eretores da espinha, terminando, imaginem só, lá na testa. É uma linha contínua, sem interrupções, dos pés à cabeça. Bom, se a linha de trás nos impede de cair para a frente, é preciso haver uma força que faça o contrapeso, certo? E é aí que entra a linha superficial anterior. Ela é o contraponto perfeito, equilibra as forças da linha posterior e permite-nos dobrar o tronco e os quadris. O percurso desta linha começa na parte de cima dos pés, sobe pela frente da perna, passa pelo poderoso quadríceps, a partir da pelvis, sobe pelo reto abdominal, o famoso six-pack, continua pelo osso do peito, o externo, e termina no crânio, atrás da orelha. É uma corrente que nos puxa e nos protege pela frente. E aqui vemos perfeitamente a relação entre elas. A nossa postura é, na verdade, um diálogo constante, um cabo de guerra equilibrado entre estas duas linhas. A linha de trás puxa para cima e para trás, enquanto a da frente puxa para baixo e para a frente. É este equilíbrio dinâmico que nos permite ficar de pé e mover com eficiência. Ok, já vimos a frente e as costas. Mas e para os lados, como é que nos equilibramos? É aqui que entra a linha lateral. Ela funciona quase como as costuras de umas calças, a dar-nos estabilidade de lado a lado e a mediar as forças entre as linhas da frente e de trás. O padrão desta linha é muito particular. Em vez de subir a direito, ela sobe pelo corpo num padrão de zigue-zague. Começa nos dois lados do pé, sobe pela parte de fora da perna, atravessa a pelvis e sobe pelo tronco através dos oblíquos e intercostais, quase como se fosse uma cesta tecida. E este padrão é fundamental para movimentos como a inclinação lateral. Já vimos os movimentos mais planos. Mas a vida não é em 2D, pois não. É tridimensional. Então, vamos agora passar para as linhas que nos envolvem e nos permitem rodar. São as linhas em hélice. E cá está ela, a linha espiral. Esta é talvez a mais elegante de todas. Ela envolve o corpo numa dupla hélice, quase como as riscas de um poste de barbeiro. É esta linha que é fundamental para todos os movimentos de torção e rotação, desde o simples ato de caminhar até ao lançamento de uma bola. O ponto-chave da linha espiral é este cruzamento. Reparem bem neste X na frente do corpo. Esta linha conecta um lado do crânio ao ombro oposto, cruza o tronco para o quadril do outro lado e depois desce pela perna. É este cruzamento que permite que a força de rotação passe através do corpo, o que é absolutamente essencial para uma marcha eficiente.
Resumindo, a linha espiral é a nossa especialista em rotação e equilíbrio. Ela não só estabiliza o tronco contra as forças de torção, como também armazena e liberta energia elástica. Isto acontece especialmente no arco do pé, que funciona como uma mola a cada passo que damos. É uma verdadeira obra-prima de engenharia biomecânica. Já explorámos a superfície em todas as direções. Agora está na hora de irmos mais fundo. Bem fundo mesmo, até ao verdadeiro núcleo do nosso corpo, para conhecer a linha mais complexa e estabilizadora de todas. Esta é a linha profunda anterior. Ela não define o nosso contorno exterior, mas sim o nosso centro, o nosso eixo. É o nosso core tridimensional e é à volta dela que todas as outras linhas e todos os nossos movimentos se organizam. A viagem desta linha é de uma complexidade incrível. Ela começa na parte mais funda do pé, sobe pela parte de dentro e de trás da perna, passa pelo centro da pelvis e da coluna lombar e aqui vem o mais importante. Ela integra-se com o diafragma, o nosso principal músculo da respiração, depois continua pela cavidade torácica a envolver os órgãos, até terminar na base do crânio. Ou seja, ela conecta literalmente a nossa respiração à nossa capacidade de andar. Então, depois desta viagem toda pela anatomia do corpo, a grande pergunta é, ok, mas para que serve este mapa? Por que é que esta forma de ver o corpo, através dos trilhos anatómicos, é assim tão importante? A resposta está toda aqui. Isto muda tudo. Lembra-se daquela linha espiral que cruzou o corpo em X? Pois bem, este mapa mostra-nos que uma restrição no quadril esquerdo pode literalmente puxar e causar dor no ombro direito. Ou seja, a dor está no ombro, mas a causa está do outro lado do trilho. De repente, deixamos de tratar sintomas isolados e passamos a olhar para o sistema como um todo. E isto abre portas para tratamentos e treinos muito, mas muito mais eficazes. E olhem, esta citação do Thomas Myers, o pai deste conceito, resume todo na perfeição. O corpo não funciona aos pedaços, mas sim como um todo integrado. Estas linhas são os canais através dos quais as qualidades mais importantes do movimento são distribuídas por todo o nosso sistema. E terminamos com uma pergunta, para ficar a refletir. Ao percebermos que o corpo é uma rede contínua e não uma coleção de peças soltas, como é que isso muda a nossa abordagem ao exercício, à reabilitação ou até a um gesto tão simples como o levantar de uma cadeira? É uma mudança de paradigma que nos convida a pensar e, mais importante, a sentir o nosso corpo de uma forma totalmente nova.